Bom dia, vamos continuar então a segunda parte do nosso tema sobre guias anteriores. A gente falou toda uma parte introdutória no primeiro vídeo. Esse aqui então é o segundo vídeo que a gente vai conversar sobre esse tema. Então eu ressalto novamente a importância de vocês prestarem bastante atenção, voltarem nos pontos que tiverem dúvida, assistam de novo e anotem as dúvidas e procurem a equipe. Então vamos continuar a projeção e a gente continua esse bate-papo, né? Acaba sendo um bate-papo meio unilateral, um monólogo da minha parte, mas que vocês saibam que existe a chance da gente continuar esse papo de uma maneira mais dialógica, né? Ao longo aí de todo o nossa disciplina e para sempre, na verdade, a partir dos meus contatos. Eu vou compartilhar a tela e a gente continua a conversar e espero que os conhecimentos que a gente já falou já estejam mais introjetados aí para vocês todos e qualquer coisa a gente está à disposição, como eu falei. Então, o título dessa aula, dessa sequência de aula, na verdade é guias anteriores. Vocês podem ver aí que o título está no plural, inclusive o S, ele está bem grande, assim, está em letra maiúscula, o S do plural, né, de guias anteriores. Depois eu vou até mudar aí esse slide também. Por quê? Porque a gente já vai ver que a mandíbula ela faz alguns movimentos excursivos, né? E para isso existem guias que orientam esses movimentos, né? Então é mais de uma, por isso que a gente chama de guias anteriores, que ficam normalmente nos dentes anteriores. Esse slide aí é uma brincadeira que antigamente, para a gente se orientar, a gente usava um guia, assim, que era tipo um livrinho, tinha um mapa e tal. Então esse era o guia anterior, e o guia atual é o Waze, é o GPS, etc. Então, por isso, só para explicar a história aí de guias anteriores. Então vamos à definição que está nos livros, né? O que são guias anteriores? Vocês podem até anotar aí, eu vou tentar falar verbalmente, assim, até porque eu acho que não está escrito nos slides. É uma relação de oponência da face palatina dos dentes anteriores superiores e bordas incisais contra as faces vestibulares e bordas incisais dos dentes inferiores que guiam movimentos bordejantes excursivos, ou para protrusão ou para lateralidade. Então, eu vou tentar repetir para que a gente guarde bem o sentido disso, que não sejam apenas palavras vazias. Podem ver que eu não tenho aqui nada, não estou lendo essa definição, estou fazendo essa definição pensando no que ela significa agora no momento e olhando essa imagem aí, que isso me ajuda bastante. Então, guias anteriores é uma relação de oponência dos elementos anteriores, elementos dentários anteriores superiores em suas faces palatinas e bordas incisais contra as faces vestibulares e bordas incisais dos elementos anteriores inferiores, quando em movimentos excursivos de protrusão e lateralidade bordejantes. Ponto mesma linha. Estas guias orientam estes movimentos, ou melhor, estas guias orientam o limite bordejante desses movimentos excursivos de protrusão e lateralidade da mandíbula. Então, agora que a gente já enunciou o que são, vocês podem parar o vídeo, pensar um pouco nessa frase, anotar essas frases, até com os adendos que eu falei, e a gente vai agora conceituar passo a passo, entender o significado, como que elas se dão, etc. Eu vou tentar fazer de um jeito bem básico e de uma forma que seja fácil de entendimento e gostoso
que desperte curiosidade para o assunto. E vocês vão ver que é muito interessante quando a gente chegar ao final da aula, ao final do assunto, não sei se vai estar nessa parte da aula ou no próximo vídeo ainda. Vocês vão ver o quão interessante o quão interessantes são alguns mecanismos que existem nesse arranjo dentário e no sistema neurofisiológico da mastigação, etc. Então, vamos em frente. Ó, aqui a gente tem uma definição escrita talvez mais simples do que o que eu falei anteriormente. Então, vamos ler juntos. Guias de desoclusão, né? Sempre no plural, guias de desoclusão. É a relação de oponência dos dentes anterossuperiores com os anteroinferiores. Só faltou onde, né? E quando? Onde, nas faces palatinas e bordas incisais dos superiores contra faces vestibulares e bordas incisais dos dentes anteriores e inferiores, que orientam o movimento mandibular bordejante. E eu falei da mesma maneira em relação a esse movimento, que movimentos? De protrusão e lateralidade, ou seja, movimentos excursivos bordejantes da mandíbula. Então, acaba esse slide complementando a frase, né? Então, para isso, a gente precisa entender esses movimentos, que a gente pouco falou ainda, né? A gente só sabe porque a gente abre a boca, a gente joga o queixo para frente, a gente joga a mandíbula para um lado, para o outro. A gente já conversou sobre isso, vocês têm as outras matérias, vocês são observadores. Mas vamos agora, de uma maneira didática, fazer algumas divisões. O que são movimentos excursivos mandibulares? Para a gente entender isso, a gente precisa relembrar o que são movimentos não excursivos. Ou seja, os movimentos não excursivos mandibulares são os movimentos ou posições cêntricas da mandíbula. Basicamente, a relação cêntrica ou relação central, que é quando a cabeça da mandíbula está posicionada o mais superiormente na fossa mandibular do osso temporal, tangenciando anteriormente a vertente posterior do tubérculo articular, tendo o disco articular interposto entre essas duas superfícies ósseas, ou seja, a superfície da cabeça da mandíbula contra a superfície do osso temporal, nessa região de fossa mandibular, na região mais superior. A gente já viu até desenhos sobre isso. Não pode estar mais para posterior, porque senão acaba magoando, né, ofendendo, ou então machucando, né, lesando os tecidos retrodiscais, que são tecidos que ficam entre as duas lâminas, que ficam atrás do disco articular, as duas lâminas posteriores, que formam a zona bilaminar. E entre essa zona bilaminar existem os tecidos retrodiscais, que é um conjunto, né, de estruturas de tecido conjuntivo ricamente inervadas e vascularizadas. Então, se elas são pressionadas, elas tendem a sofrer processos inflamatórios, né, que acompanham as características da inflamação, e dentre elas a dor, né? Então, a gente não conceitua a relação cêntrica como ela sendo posterior. Por isso que a gente tem que tomar aquele cuidado na hora da manipulação para RC, de não empurrar também a mandíbula excessivamente retroída, né? Uma posição de conforto, uma posição de alinhamento mandibular, uma posição de equilíbrio. Bom, e qual outra posição cêntrica? Outra posição cêntrica seria a máxima intercuspidação habitual, quando a gente encosta todos os dentes, quem tem dente. Outra posição cêntrica é a abertura de boca. Abertura de boca reta é uma posição cêntrica, embora a gente saiba que na abertura máxima a gente tem a protrusão mandibular, porque a mandíbula entra em translação. Então, existe o componente de protrusão mandibular na abertura máxima. Mas vamos conceituar os movimentos excursivos como esses que estão aí no slide. Os movimentos para os lados, né?
então de lateralidade, ou seja, para o lado direito e para o lado esquerdo, sendo que o lado que a gente vai fazer a apreensão dos alimentos para fazer a mastigação, a gente chama de lado de trabalho. E o lado onde a gente não faz a mastigação naquele momento é o lado de não trabalho, também conhecido como lado de balanceio, né? E o lado de trabalho, o que nós temos? Nós podemos ter um tipo de guia anterior orientada pelos dentes caninos. Então, é guia pelos ou pelos caninos. Ou a função em grupo, que pode ser função em grupo parcial e pode ser a função em grupo total. Eu vou falar sobre isso mais detalhadamente, tentar até fazer alguns desenhos para a gente acompanhar juntos isso. Então, esses são os movimentos de lateralidade, para um lado e para o outro. Quando encosta um arco no outro, ou seja, na parte bordejante, a gente tem a orientação por esses dentes que se antagonizam, né? Essa relação de oponência entre eles, que pode ser só pelos dentes caninos e pode ser desse tipo de função em grupo parcial ou função em grupo total. A gente já vai falar sobre isso. Outro movimento excursivo mandibular é um movimento de protrusão. É quando a mandíbula vai para frente. E quando ela vai para frente, no seu movimento bordejante, ou seja, raspando nos dentes superiores, tal qual a gente já vai falar também sobre a lateralidade, né, as lateralidades. Quando a gente faz a protrusão só para frente, né, obviamente, raspando nos dentes antagonistas, a gente vai ter também uma relação de oponência entre os dentes anteriores e superiores com os dentes anteriores e inferiores, que vai orientar esse movimento de oponência. E a gente vai detalhar tanto a lateralidade quanto a protrusão. Entendendo que a guia que orienta a protrusão é a chamada guia incisiva, né? Então, a gente já vai ver o que acontece, como ela se dá e o que acontece também. A gente vai detalhar. Deixa eu ver o que tem no próximo slide. Aqui, a gente tem uma imagem, que é uma imagem que eu não gosto, não é por motivos da oclusão, não. É por motivos até de higiene. Porque essa paciente aí que está mostrando aí no slide superior, nessa fotinha aí superior esquerda, ela tem muita placa, né, muito biofilme na região de molares, se vocês puderem observar. Mas, para a gente conversar sobre o assunto que a gente vai conversar, dá para a gente ver que na hora que ela faz essa lateralidade bordejante, ou seja, raspando contra o arco superior contra o inferior, ou seja, no limite do movimento de lateralidade, nós temos a orientação desse movimento através do toque de apenas um dente superior contra outro dente inferior, que são os dentes caninos. Então, o dente canino superior ele tem uma relação de oponência com o dente canino inferior. E como eu falei lá no início, é a parte palatina, né, do superior e borda incisal contra a vestibular do inferior e borda incisal do inferior também. Notem pela fotografia aí que nenhum outro dente encosta, nem desse lado, que é o lado do movimento, é o lado do trabalho, e nem, idealmente, do lado de não trabalho, que não está aparecendo nessa fotografia, mas o lado de não trabalho, o lado de balanceio, também não deve tocar, tá? Então, já guardem essas premissas também. Outra curiosidade que a gente vai falar agora é assim, quando a mandíbula faz esse movimento, e a gente viu no final do vídeo passado, e quando faz esse movimento do lado de trabalho, está bem apoiado a cabeça da mandíbula desse lado, e a do lado contralateral, que é o lado de não trabalho, a cabeça da mandíbula ela está excursionando para frente, para baixo e para medial. Tanto é que forma aquele ângulo chamado ângulo de Bennett. O que eu ia dizer é o seguinte, notem que essa relação de oponência do canino superior contra o canino inferior,
ele se dá basicamente na face, na vertente. Se a gente dividir esse dente canino em dois, se a gente traçar uma linha tanto superior quanto inferior, a gente vai ver que essa relação de oponência se dá na distal do superior contra a mesial do inferior. Então, é uma relação de oponência nessa região, da distal, na face palatina distal do superior, contra a vestibular mesial do inferior, basicamente. Então, quando isso acontece, a gente diz que é uma lateralidade orientada pelo dente canino. E aí a gente já falou que do lado do movimento é o lado de trabalho e o lado oposto ao do movimento é o lado de não trabalho. Do lado de trabalho, nós temos a cabeça da mandíbula apoiada, ela está situada na fossa mandibular do temporal, está lá na casinha dela, a articulação está apoiada, porque é aí que vai ser feita a força mastigatória de elevação da mandíbula, para vencer a resistência do alimento. E do outro lado, ela precisa fazer essa excursão para buscar o alimento, vamos dizer assim, para fazer a mastigação. Tá bem? Nós temos aí o dente canino. O dente canino é um dente sui generis, é um dente peculiar. Por quê? Porque é um dente robusto, ele tem uma secção, a sua secção, se a gente for cortar ele transversalmente, ele tem uma secção triangular, ou seja, ele está travado no alvéolo, ele não gira, ele não pode girar, ele não tem essa possibilidade de giro. Aliás, nenhum dente deveria, mas o canino ele é robustamente travado, além dele ter uma estrutura muito forte. Vocês podem ver que a relação coroa-raiz é basicamente de 1:2 ou de 1:3, ou seja, tem uma raiz muito longa em relação à coroa. E ele é um dente robusto e com uma secção transversal triangular. Vale a gente... Fiquem olhando aí para a foto do canino, porque é lindo esse dente. Dá até uma dó a gente ter esse dente fora de uma boca, né? Se a gente conseguiu tirar essa fotografia, significa que ele foi extraído de alguém. Então, essa é a dó que eu falo. Vejam, a característica dele também, se a gente olhar só a coroa, as coroas, né? Talvez seja o mesmo dente aí, duas fotografias diferentes. Mas se a gente observar a coroa, a gente vai ver que esse dente ele tem áreas convexas muito fortes. E essas áreas convexas servem justamente para fazer aquela relação de oponência. Ele não é um dente com muitas áreas côncavas, né? Ao contrário, por exemplo, dos incisivos, que tem já tipo uma colherzinha assim por dentro, por palatino, né? Ou por lingual. Esse dente, ele é, mesmo na lingual, ele é um pouco convexo, né? Então isso facilita a relação de oponência também. Outra característica é que ao longo de sua raiz toda, ele tem também muitas terminações nervosas proprioceptivas, né? Proprioceptoras, que servem para a gente perceber qual a posição, o que está acontecendo naquele dente na hora que ele está tocando, ou no alimento, ou no dente antagonista. Vale lembrar uma coisa muito interessante aí que eu li até num relatório de vocês. Quando a gente mastiga um alimento, não necessariamente a gente precisa encostar dente com dente. A gente acaba aproximando bastante, mas não necessariamente a gente raspa dente no dente, né? Então, na hora que a gente está se alimentando, a própria mastigação, ela chega quase a encostar. E às vezes encosta, porque é um movimento funcional também. Mas a gente quase encosta, tá? Então, alguns toques dentários, eles vão se dar mais numa situação de parafunção, né? Numa situação de apertamento, de rangimento, de bruxismo, né? Muito mais do que numa situação funcional. E numa situação funcional, a gente não sobreusa os dentes, né? E vamos ver o que mais que o dente canino propicia, né? Ou tem de característica. Então, como eu falei, ele tem uma raiz larga e longa, tem uma melhor proporção, né? Coroa-raiz. Tem receptores proprioceptivos, que eu falei, um dente robusto, também comentei. E isso eu não comentei, esse terceiro item que está aí marcado, é que o pilar canino, ou seja, o esteio ósseo
que circunda esse dente, ele é muito resistente. A gente sabe, até por características de engenharia, que qualquer arco, né? Qualquer arco, uma situação de um arco, por exemplo, uma porta, a gente pode pensar no Coliseu em Roma, né? Aqueles arcos, todas as estruturas em formato de arco, elas precisam de um reforço, ou seja, elas têm sua área de maior fragilidade na esquininha do arco. Estou aqui com um papel, tipo um guardanapo. Vou ver se eu mostro para vocês o que é isso. Seria isso, ó. A gente tem um arco. Na esquininha do arco é a área onde, se a gente olhar essas portas que eu falei, é onde elas começam a rachar, onde elas têm maior fragilidade. Por terem maior fragilidade é onde elas precisam de reforço. E a natureza colocou os dentes caninos, que são os dentes mais fortes, e esse esteio ósseo bem nessa região de... Eu não sei qual seria o nome, a nomenclatura mais adequada, mas nessa região onde ocorre a maior curvatura da parte superior para a base, vamos dizer assim, desses arcos, né? Então, é onde há concentração de tensões, em termos de configuração geométrica, né? Então, a natureza se encarregou de deixar mais robusta essa região. Tanto o dente mais robusto, quanto o esteio ósseo mais robusto. Então, veja que mesmo nos superiores, que a gente diz que a maxila é um osso mais pobre, nessa região, o osso ele tem uma camada cortical maior do que no restante da maxila, né? Então, é um dente realmente que está robusto. E espero que vocês nunca tenham essa oportunidade de fazer o que eu vou falar, mas para extrair esse dente é muito difícil. Se a gente precisar extrair um canino rígido, ou mesmo uma raiz que sobra de um dente canino, é muito difícil. Tanto por ele ser robusto, pela sua raiz ser longa, pela secção ser triangular, quanto pelo fato do osso ser muito robusto. Também é difícil de fazer os procedimentos de luxação aí que envolvem a extração de um dente, né? Então, as tensões do arco românico, que chama, né? Que a gente comentou. Osso cortical, ao contrário da região de dentes posteriores, por exemplo, a região de tuber maxilar é uma região super pobre, com pouco osso cortical e muito osso trabeculado esponjoso, né? Nessa região, a gente vai ver, guardem essa informação, porque a gente vai falar sobre alavancas do sistema estomatognático mais para frente. Essa região, que está mais longe do apoio, que eu comentei da articulação, né? Por ela estar mais longe desse apoio, é uma região que recruta menor atividade muscular, né? Então, com isso, já é uma grande vantagem, porque se recrutasse uma grande atividade muscular, começam os dentes anteriores aqui, que são dentes mais fracos quando comparados com os dentes molares, né? Por uma série de razões. E, para a gente conseguir toque de canino a canino, pelo fato dele ter aquela convexidade que eu falei, e pelo fato também de ser somente um dente contra outro dente do inferior, ela é mais fácil de ser conquistada em situações de reabilitação, em situações artificiais, que eu preciso refazer esses toques da maxila contra a mandíbula, de dente da maxila contra um dente da mandíbula. Nessa relação de oponência em movimentos bordejantes, ele é mais fácil de ser conquistado do que uma cadeia de dentes, do que vários dentes. Então, por isso, mais uma razão da guia pelo canino ser preferível também. E quando a gente fala guia, vocês vejam que eu estou até me policiando para falar guia pelo canino, né? Guia pelo dente canino, ou pelos dentes caninos, para a gente evitar falar a palavra guia canina, porque guia canina é coleira de cachorro. A gente ouve muito em cursos, professores até, ou às vezes colegas, né, dentistas, falando, a guia canina desse. Procurem falar guia pelo dente canino. Eu sei que é meio que uma coisa talvez de menor importância,
mas vale a gente se policiar para entender o conceito imbuído nessa nossa frescura, vamos dizer assim. Eu vou interromper um pouco o compartilhamento para a gente conversar agora sobre o que seriam as guias orientadas pela função parcial de grupo ou função total de grupo. Então, para isso, a gente precisa se remeter a alguns conhecimentos que talvez vocês não tenham ainda, ou tenham sido falados assim, de uma maneira muito, muito superficial. Então, vamos tentar conversar de uma maneira mais detalhada para a gente poder se aprofundar nesse assunto. Vou tentar aqui fazer alguns desenhos, né? A gente já utilizou esse quadro na aula de dimensão vertical. Vamos ver se aqui a gente consegue da mesma forma. Vamos imaginar uma sequência de elementos superiores do canino para posterior, tá? Então, vamos imaginar, vamos ver se essa espessura está adequada, está muito grande. Usar cor azul. Então, imaginem aqui que a gente tem um canino, bem assim, esquemático, tá? Vou até tentar desenhar melhor, para não passar tanta vergonha, né? Mas, apenas um desenho bem esquemático, assim, de um elemento canino. E logo depois do canino, a gente sabe que vem o primeiro pré-molar superior. Horrível, desenho. Mas seriam 3 losangos. Vamos fazer assim, um é o canino. Então, imaginem que aqui é o 23. E assim por diante. 24. 25. E assim vai. Eu vou fazer só até o segundo molar. Esse aqui seria a combinação de 2 losangos, né? E nós temos depois o segundo molar. Tá? E nós temos, pessoal, vocês lembram que eu falei que a relação de oponente é da face distal do canino superior com a face mesial do canino inferior? Nós temos nessa região o canino inferior, né? Aqui que dentro seria? Muito bem. Todo mundo acertou. 33 e assim vai. Isso aqui é um tipo de oclusão, depois a gente vai ver numa outra aula, do tipo dente a 2 dentes. Um dente encosta em 2 dentes. A gente já vai falar sobre isso na aula de estabilidade mandibular e de ajuste oclusal. Ficou bem feio aqui, porque acaba não me dando nem espaço para eu fazer uma coisa que eu precisava fazer nesse molar aqui. Aqui vai o molar. Lembra que o molar inferior tem 3 cúspides? Vocês lembram disso? E é um dente grande, né? Então ele se encaixa mais ou menos aqui. E nós aqui temos o segundo molar inferior, que tem também toque. Essa última cúspide, ela é pequenininha. Mas o que vale agora é essa relação do 26 também contra... Ixi, aqui faltou um dente. Agora que eu vi. Deixa eu ver. Ai, Fábio. Vamos lá.
Aqui é uma relação, e esse premolar inferior fica aqui assim, segundo premolar inferior. E nós temos uma relação aqui no molar, como eu falei, dente a dois dentes, né? Que essa cúspide médio vestibular, ela fica escondida aqui por trás, ó. Depois tem a outra. Fica uma relação assim, ó. Vou tentar fazer melhor. E aqui nós já temos o segundo com o dente inferior aqui. Quando essa cúspide, só para vocês entenderem, quando essa cúspide médio vestibular do superior, ela está meio que alinhada com o sulco médio vestibular do inferior, eu já mencionei que existiu um autor da área da ortodontia que ele analisou vários modelos dentários, na época que ele fez uma pesquisa de avaliar o que seriam a classificação das maloclusões mais comuns, né? E aí ele viu que muita gente que tinha um perfil harmônico tinha uma relação dentária do superior em relação ao inferior, que na hora que essa cúspide médio vestibular do primeiro molar superior estava alinhada com o sulco médio vestibular do primeiro molar inferior, e sucessivamente a gente tinha essa relação de cúspide do primeiro premolar inferior, do segundo premolar inferior, apontando para essa papila aqui entre o molar e o segundo premolar, e a gente tinha também essa cúspide do primeiro premolar inferior, apontando para essa papila entre os premolares superiores, e o canino naquela relação que eu falei para vocês, ó, distal do superior, meio que se relacionando com a mesial, a vertente mesial do inferior. Isso aqui, para esse autor chamado Engel, era uma relação antero-posterior dentária de classe 1, certo? Por que a gente precisa saber isso? Para a oclusão, talvez para nada. Mas o interessante aqui é que a gente pense no movimento mandibular. Então, a gente viu até agora que essa relação de guia pelo canino é quando a mandíbula, no caso aqui desse lado, então imagina assim que o paciente, a parte anterior dele está aqui. E lógico, para o outro lado, para cá, está a parte posterior dele, certo? Essa aqui é a parte anterior, a mandíbula dele, na hora que ele mexe para o lado esquerdo dele, né? O paciente está com o nariz olhando para lá, olhando para o anterior, lógico. Então ele está de perfil, ele está mostrando o lado esquerdo dele para nós. Na hora que a mandíbula vai para o lado esquerdo de forma a se mexer lateralmente, né? Fazer a lateralidade, raspando nos dentes superiores, ou seja, nesse movimento bordejante, o que idealmente acontece? Essa face do canino, palatina, essa parte palatina, disto-palatina do canino superior, vai raspar, vai ter uma relação de oponência com essa parte médio-vestibular do canino inferior. E todos os outros dentes não vão encostar. Então, a gente vai ter um movimento que vai ter esse toque. Esse toque é longe da articulação temporomandibular, ou seja, longe do ponto de apoio, que a gente já vai falar sobre isso, e orientada pelo toque no dente canino, certo? Beleza. Então, vamos supor que vou até mudar de cor aqui, vamos supor que essa força de lateralidade seja uma força valor 10. Pode ser 10 quilos, densidade 10, uma grandeza 10. Então, 10 se distribui nesse toque aqui, longe do fulcro, né? Longe daquele ponto de articulação. Como se fosse uma maçaneta. Imagina uma porta abrindo, e aqui é a maçaneta, né?
e lá é a dobradiça, né? A articulação é a dobradiça. Se vocês fossem empurrar algumas caixas, vocês estão empurrando aí uma caixa que está em cima da outra. Então, um dente arrasta em relação ao outro. Seria assim, a caixa em relação ao chão, talvez, né? Uma caixa de 10 quilos em relação ao chão. Só que tem vezes, por uma série de razões, e que não são patológicas, que a pessoa, o indivíduo, ele vai pegar o dente canino, que é o principal, o ator principal, só que ele vai precisar de alguma ajudinha de um dente imediatamente posterior a ele. Por exemplo, o primeiro premolar. Aí, a gente vai ter uma força, vou até mudar a cor aqui de novo. Nós vamos ter agora uma força, talvez, de 8 ou 7, né? Deixa eu colocar assim, uma força de 7. E aqui, uma força de 3. Então, aqueles 10 agora se distribuem no sentido antero-posterior. Ou seja, a força mais pesada é dada no canino. E vem um dente mais posterior que vai ajudar essa orientação do movimento. Então, quando pega o canino e mais um dente a posterior, sendo que o dente canino é o ator principal dessa história, e ele pede ajuda de mais 2 elementos aqui, né? Primeiro premolar contra primeiro premolar, sendo que o canino é o mais forte, a gente tem uma relação que a gente chama de função, não mais pelo canino, mas uma função em grupo, porque eles começam a trabalhar o canino e mais um grupo de dentes. Então, no caso aqui, o canino mais um, certo? Mas eu poderia também, esse mesmo indivíduo aqui, fazer uma outra distribuição. Ele podia agora ficar com 6 aqui. Agora é uma outra situação hipotética. 2 aqui. Ou melhor, 3 aqui. Porque sempre de anterior, a parte anterior tem que ser mais forte que a parte imediatamente posterior. 3 aqui. E aqui, quanto que falta para a força de 10? 6 mais 3, 9. Falta 1. Ou seja, uma força fraquinha aqui nos segundos pré-molares, que também vão ter uma relação de oponência. Então, quando eu tenho o canino, que é o ator principal, mais ajuda de 1 e mais ajuda de 1, eu tenho o que a gente chama de função parcial de grupo. Então, a função parcial de grupo é sempre o canino, ator principal, com a ajuda de mais um dente posterior a ele, logicamente em oponência com o seu correspondente inferior, ou o canino mais um dente mais outro dente, imediatamente posteriores um ao outro, levando-se em consideração que as forças mais intensas são sempre de anterior para posterior, ou seja, quanto mais para posterior, menor a força nessa distribuição, certo? Então, esses dois casos, temos o caso da guia pelo canino, que é o clássico, tradicional, o ideal. Mas nós temos o canino mais um e o canino mais 2 dentes, que se chamam função parcial de grupo. Agora eu vou pegar mais uma cor aqui. Desculpa a bagunça aí de tantas cores. Mas se a gente pegar, por exemplo, laranja, agora a cor laranja, e eu tiver aqui, vamos dizer agora 5, o canino está ficando enfraquecido, ele precisa de mais ajuda, né? 5 mais 2, ou melhor, mais 3 aqui. Eu quero fazer uma força decrescente para posterior, entendeu? Então, canino mais 2, 7. Faltam 3, né? Então, aqui mais 2. O ideal seria se fosse 3 e 2, né? Mas aí já daria 10. Então, ó, canino mais 2, mais 2, mais 1. Onde esse toque aqui, nessa região de molares? Esse toque na região de molares apenas nessa cúspide aqui, ó, médio vestibular.
nessa face, né? Médio vestibular do inferior contra a face palatina da cúspide médio vestibular do superior. Isso quando a pessoa está nessa relação de Engel de classe 1. Quando eu tenho essa relação de oponência dos dentes superiores com os inferiores, considerando que o canino está pedindo ajuda para elementos mais posteriores a ele, que sejam mais um premolar, mais outro premolar e mais a cúspide médio-vestibular do superior contra a face médio-vestibular do inferior, eu chamo agora de função total de grupo, desde que ainda obedeça essa força decrescente, sempre de anterior para posterior, mais forte para anterior e perdendo a força para posterior. E aí alguns de vocês podiam me perguntar, e se pegasse mais a outra cúspide do superior? Aí a gente não considera função de grupo, a gente considera interferência. Se tocasse, por exemplo, aqui, se houvesse um toque, deixa eu fazer uma cor preta, né? Se houvesse um toque aqui, ó, nessas cúspides, seria um toque indesejável. Então, aí a gente chama de interferência. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. E se houvesse um toque em um dente mais posterior, mais forte num dente posterior do que o toque imediatamente anterior a ele? Aí a gente considera também interferência, porque essa gradação ela tem que se dar de anterior para posterior, sendo que o chefe desse grupo é o dente canino ainda. Então tem que tocar mais forte no canino, um pouquinho menos forte no primeiro, e assim por diante, no primeiro premolar, depois segundo premolar, e depois essa parte médio-vestibular do molar. Quando não inclui o molar, sendo o canino mais um dente, o canino mais outro dente, é função parcial de grupo. Quando chega até essa relação de cúspides mesovestibulares dos primeiros molares, a gente chama de função total de grupo, desde que obedeça essa gradação de força de anterior para posterior, sendo mais forte do canino para trás. Nessa gradação, respeitando o mais forte, mais anterior, o toque mais forte, mais anterior. E aí eu perguntaria também para vocês, e se pulasse um dente, por exemplo? Eu tenho toque no canino e tenho toque no segundo premolar. Como isso não pode, o que aconteceria? Você está pulando um dente que vai ajudar esse processo. Então, lembrando que eu falei da caixa, de empurrar a caixa? Na verdade, assim, para você empurrar várias caixas, quanto mais arrasto você tem, quanto mais áreas de atrito você tem, mais força muscular você vai ter que fazer. E essas forças musculares nesses dentes posteriores, quando não ajudadas, ou quando não é o canino que é o chefe dessas forças, elas são forças deletérias nesses dentes posteriores. A gente já vai ver mais para frente por que isso acontece. E se isso acontecer, representa interferência. Interferência do lado de trabalho, durante a guia de lateralidade bordejante. Tá? Então, representa uma interferência. Se tocasse só o molar e não tocasse os dentes do meio, também interferência. Se não tocar o canino e tocar só o primeiro premolar, interferência também. E assim por diante, nessa classificação que a gente vai falar. Sempre tem que tocar de canino, depois canino mais um, canino mais dois, e no máximo canino mais primeiro pré, segundo pré, e cúspide médio vestibular do primeiro molar. Tá? Então, quando a gente tem esse conjunto todo, a gente chama de função total de grupo. Quando a gente tem só uma parte do conjunto, é função parcial de grupo. Quando é só o canino, função pelo dente canino. Então, eu só vou voltar aquele slide que a gente falou isso, e a gente conseguir entender a importância, então, do dente canino ser esse dente robusto como ele é. Aqui, nós temos, então, a lateralidade e do lado de trabalho, ou usando a guia pelo dente canino,
ou usando a função em grupo, que pode ser parcial ou total, como a gente já falou. Eu peço para, nessa parte aqui, que é mais complicadinha mesmo, caso haja dúvidas, vocês reassistam, tirem as dúvidas com a equipe da disciplina e não avancem caso tenham dúvidas. Aqui é um momento que a gente precisa realmente entender isso da maneira correta. Então, eu já falei para vocês que a função parcial de grupo é diferente da interferência. Interferência é quando eu tenho o toque mais forte num dente mais posterior e eu não tenho o toque mais anterior, ou eu tenho o toque anterior com menor intensidade do que é esse toque posterior. Aí esse toque é um toque indesejável, chamado de interferência em lateralidade. E, no caso, aí, interferência do lado de trabalho. Então, vejam, esse elemento aí aqui não. Aqui é uma função. Ah, não, acho que ele quer mostrar, a pessoa que tirou essa foto aqui, quer mostrar que o segundo premolar aqui está quase encostando e não está encostando o primeiro premolar. Aí seria um toque interferente. Acho que é isso. Então, aquilo que a gente falou, agora mostrando aí no slide. A desoclusão total em grupo vai de canino à cúspide médio-vestibular do primeiro molar superior. Sendo que quanto mais toque posterior a gente tiver, mais indesejável é. Então, o limite desses toques para posterior são as cúspides médio-vestibular. É a cúspide médio-vestibular do superior contra a face mesial, né, médio-vestibular do inferior. Porque quanto mais perto a gente está do ponto de apoio, a gente aumenta essa solicitação em termos de força. A gente prejudica um sistema de alavanca. Se a gente quer levantar um gordinho na gangorra, a gente tem que respeitar o sistema de alavancas. A gente tem que ir para o fundo da gangorra, ir lá para a pontinha. Aí a gente consegue levantar o gordinho. Ou seja, a gente vai para longe do ponto de apoio, a gente vai para longe do fulcro para potencializar, facilitar a força, né? Através do sistema de alavancas. E o nosso sistema estomatognático é um sistema de alavancas também. E o contato em não trabalho ou contato em balanceio é importante que não haja contato. Então, é fundamental essa ausência de contatos do lado de não trabalho. E a gente já vai falar algumas explicações do porquê que isso não pode acontecer. E uma delas é que a gente já viu. A gente já viu que do lado de não trabalho, a cabeça da mandíbula está fora da cavidade, ela está fora da fossa mandibular. Então, ela precisa realmente estar livre. Se ela toca em algum dente, acaba ativando. Lembra que a gente falou que o toque dentário ativa a contração muscular? Aí acaba ativando a contração muscular no lado de não trabalho, que é indesejável. O lado de não trabalho não está apoiado, etc. Por uma série de razões, não é para ter esse toque. Então, o lado de não trabalho, ele é o lado oposto ao deslocamento da mandíbula, como a gente já falou. Então, é fundamental que haja ausência de contatos em balanceio. Se tiver um contato do lado de não trabalho, ele também chama interferência em excursão, do lado de não trabalho, ou seja, interferência em balanceio. Caso haja esse contato, desequilibra todo o sistema, ativa a contração muscular, então com isso pode ter um incremento de dor muscular, pode ter inclusive deslocamento de disco articular. É claro que tudo isso vai depender de quanto isso acontece, da frequência, intensidade, etc. Ou seja, da parafunção também. Lembra que a gente também falou da capacidade adaptativa do sistema, né? E aqui a gente está comentando agora sobre um tipo de oclusão ideal, que abusa pouco do sistema, como a gente falou. Então, para que não haja também sobrecarga em tecidos de suporte. Só voltando esse slide aí que acabou de passar, aqui o que está mostrando? Está mostrando que a pessoa está fazendo lateralidade para um determinado lado e toca do lado de não trabalho. Esse toque é um toque interferente do lado de não trabalho que pode gerar essas consequências aí. Esse slide aí, ele está meio apagado, meio sobreposto, né? Uma fotografia em cima da outra, mas aqui a gente vai falar um pouco sobre a
protrusão. E eu chamo a atenção agora na grafia dessa palavra, protrusão. Tem alguns colegas, né, às vezes a gente, ao falar rápido, assim, a gente tende a falar protusão. Mas existe uma letra R aí, depois do T. Então, procurem também se educar e falar protrusão, que é o movimento de protração dessa parte da mandíbula. Então, é protrusão, a gente já entende que é quando a gente joga a mandíbula para frente. E quando a gente joga a mandíbula para frente, nessa relação de oponência do superior contra o inferior, a gente vai ter algumas guias também de movimentos bordejantes. E o que é indesejável que aconteça é que toque os dentes posteriores. Então, na hora que a gente está raspando a mandíbula para frente, raspando nos dentes superiores, que haja essa relação de oponência e que imediatamente a gente tenha uma desoclusão, ou seja, desencoste os dentes posteriores. Por quê? Porque nesse movimento de protrusão, nesse movimento excursivo da mandíbula para frente, não pode haver contato de dentes posteriores, porque eles não estão preparados para receber essa força na hora que a mandíbula está indo para frente. Os dentes posteriores, eles só estão preparados para receber força no longo eixo, forças do tipo axiais, forças cuja resultante esteja no longo eixo do dente. Então, protrusão é um movimento para anterior que deve ser guiado pelas incisais e vestibulares dos inferiores contra as palatinas e incisais dos superiores. Não deve haver contatos posteriores durante o movimento, ou seja, tem que ter a desoclusão posterior. E o nome desse fenômeno que acontece durante a protrusão, de acontecer um desencoste, né, ou uma desoclusão dos dentes posteriores, se chama fenômeno de Christensen, porque é a pessoa que descreveu isso. Então, esse espaço que se dá durante a protrusão, esse espaço que se dá nos dentes posteriores, né, deles acabarem se desencostando, é o espaço de Christensen. Só que a gente aqui na disciplina não usa muito essa nomenclatura, que é uma nomenclatura um pouco antiga, assim, mas que é importante que a gente saiba o que ela é. De repente a gente pode ouvir algum outro professor falando, ou pode cair como questão de algum concurso, assim, principalmente das Forças Armadas. Então é importante saber que esse espaço de Christensen, ou fenômeno de Christensen, quando a gente fala do espaço, é o espaço que acontece nos dentes posteriores durante a protrusão. E o fenômeno de Christensen é o fato dos dentes posteriores se desencostarem, que acaba encostando a guia dos dentes anteriores, acaba fazendo com que os dentes posteriores se desencostem. Caso haja um toque de dentes posteriores durante esses movimentos de protrusão, a gente também chama de interferência. A gente chama de interferência durante a protrusão, ou interferência protrusiva. Então, como eu acabei de falar, os contatos posteriores durante a protrusão se chama interferência em protrusão. E a gente vai ver uma coisa comum que está acontecendo agora, nessa nosso bate-papo. Que quando a gente tem toques, tanto em lateralidade, né? E quando a gente fala lateralidade, tanto do lado de trabalho, quando acaba não obedecendo aquela gradação de anterior para posterior, como a gente falou, e tem um toque, a gente chama de interferência em lateralidade do lado de trabalho. Quando tem o toque do lado de não trabalho, que não é para encostar, a gente vai chamar esse toque de toque interferente ou interferência do lado de não trabalho. E quando a gente tem o toque durante a protrusão, a gente vai chamar de interferência em protrusão. Então, notem que nesses movimentos, tanto para os lados quanto para frente, a gente sempre chama de interferência. Então, essa palavra interferência a gente utiliza nos movimentos excursivos da mandíbula. E quando o toque é um toque alto, assim, na hora que a gente simplesmente vai fechar a boca, a gente chama de contato prematuro, que é como a gente até denominou no exercício de fazer o jig, que a gente precisava prestar atenção no primeiro toque dentário que ia acontecer quando fechava a boca. E esse toque dentário a gente não chama de interferência, a gente chama de contato prematuro, porque é um contato
que vai se dar antes de todos os demais excêntrica, no fechamento da mandíbula. Então, a gente pode dizer assim, que o toque que atrapalha o movimento de fechamento, o movimento cêntrico, é um contato prematuro. E o toque que atrapalha tanto a mandíbula ir para frente ou ir para os lados, ou seja, movimentos excursivos da mandíbula, a gente chama de toque interferente. Então, a guia anterior ou guia incisiva, né, a gente dá esse nome a essa relação de oponência quando a mandíbula está em protrusão e quando ela confere esse fenômeno de Christensen, ou espaço de Christensen, que acontece nos dentes posteriores durante esse movimento de protrusão, que é uma excursão para frente da mandíbula, quando em situação de movimento bordejante, ou seja, quando está encostando nos dentes, na borda do movimento. Certo? Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção agora é a seguinte. Para a gente fazer protrusão da mandíbula, o que precisa acontecer simultaneamente? Coisa que a gente já conversou no final do primeiro vídeo dessa aula. A gente precisa, para acontecer a protrusão da mandíbula, contrair os músculos que puxam a mandíbula para frente. E quais são os músculos que puxam a mandíbula para frente? São os músculos pterigoides laterais, cuja inserção da cabeça superior do pterigoide lateral é em disco articular, né? E parte das fibras também na cabeça, no pescoço do processo condilar, e a cabeça inferior totalmente nessa região de processo condilar. Então, a gente sabe que a inserção fixa desse músculo é na lâmina lateral do processo pterigoide do osso esfenoide. Quando ele contrai, ele puxa em direção a essa inserção fixa. Quando ele puxa em direção a esse ponto fixo, que fica mais anteriormente e mais medialmente em relação às ATMs, a resultante de forças vai ser para frente, porque existe um componente de força que é para medial. Só que esses componentes, como a gente está puxando bilateralmente, eles se anulam e a resultante de forças vai ser a mandíbula ir para frente. Se a gente quisesse fazer uma lateralidade, aí só um dos lados puxa e o outro lado fica relaxado. Então, eu costumo brincar que, na verdade, a protrusão é a combinação de duas lateralidades simultâneas, né? Não sei se algum autor já falou isso, mas eu brinco dizendo isso, que a protrusão são duas lateralidades simultâneas. E quando a gente faz protrusão, vale lembrar que ambas as cabeças da mandíbula saem da posição de apoio, né? Então, é mais uma razão que a gente não pode ter contato posterior, senão ativa para fechar a boca, e as articulações também estão desapoiadas, além dos problemas dentários que podem acontecer. E aí a gente vê que essa inclinação, essa relação entre esses dentes anteriores, tanto para a lateralidade quanto que na protrusão, elas têm uma relação íntima com alguns conceitos de curvas e de relação entre os planos oclusais superiores e inferiores. Então, a guia incisiva, e aí a gente pensa tanto na inclinação de um dente em relação ao outro, quanto o trespasse horizontal e vertical. Aquilo que vocês aprenderam de overjet é o trespasse horizontal e overbite é o trespasse vertical. Todos esses três componentes têm íntima relação com como que tem que ser a curva de Spee e como que tem que ser o ângulo da trajetória condilar que a gente vai observar também nessa região de articulação, que a gente até regula o nosso articulador semiajustável. Então tem uma relação direta com a via condilar e superfícies ósseas, né? Eu gosto muito, esse é um dos desenhos que eu mais gosto, que está no livro do Dawson. O que ele mostra? Ele mostra que quando a mandíbula está alinhada e posicionada na sua casinha, né, na sua fossa mandibular do osso temporal, ela está apoiada bilateralmente. Só que
Lembra que a gente falou que para a gente ter estabilidade, a gente não bastam 2 pontos. A gente precisa de um terceiro ponto. Então, se a gente tem as 2 articulações apoiadas e a gente tem um terceiro ponto que seriam os dentes, os toques dentários, e se esse toque for simultâneo, a gente vai ter como se fosse uma resultante do toque de todos os dentes, como se fosse um ponto mais anterior. E 2 pontos aqui na região de articulação, a gente tem uma estabilidade. Que tanto a oclusão protege a ATM quanto vice-versa. Então, existe uma estabilidade das ATMs em relação ao relacionamento dentário e vice-versa. Então, os obstáculos que requerem um deslocamento da ATM para estabelecer um contato anterior, ou seja, aí aqui a gente já volta a falar daquela questão que quando a gente vai de MH, de RC para MH. Quando a gente tem contatos que possam deslocar essas ATMs, a gente pode ter sobrecarga nos dentes posteriores, a gente pode ter uma hiperatividade, uma descoordenação muscular, a gente pode ter um deslize anterior da mandíbula, desgastes dentais, hipermobilidade, migração. Então, uma série de coisas pode acontecer quando a gente tem esse fenômeno. E as guias de lateralidade, né, ou pelo canino ajudado pela função parcial ou pela função total, tem uma relação com a curva de Wilson, né, a inclinação dos dentes, a inclinação vestibular dos dentes, ou lingual dos dentes, e tem relação direta com alguns ângulos que mexem nessa relação transversal que a gente fala. O ângulo de Bennett, que é aquele que dá liberdade para a cabeça da mandíbula do lado contralateral poder ir para frente e para o meio, e o ângulo de Fischer, que é o que vocês não aprenderam e que tem no articulador totalmente ajustável. Nesse ponto, gente, vale prestar atenção na montagem do articulador. Quando ele está montado em relação cêntrica e a gente vai forçar a relação de MH, ou seja, a gente vai forçar o encaixe dentário, a gente observar o que acontece na região de ATM. Se na hora que vai passar de RC para MH, existe um deslocamento dessa região de ATM, significa necessariamente que os nossos pacientes saíram da posição de RC, né? Ou seja, eles foram mais para o anterior. E com isso, a articulação deixou de ficar apoiada, né? Isso é apenas, por enquanto, é apenas um detalhe a ser observado. E que isso acontece, talvez, na maioria da população. A gente viu que essa coincidência de RC com MH acontece em apenas menos de 8% da população. Então, é importante que a gente fique atento com esse fenômeno e ver o quanto a pessoa encosta dentro, ou seja, o quanto ela força essa posição para ver se essa posição em que a situação das articulações ficam desapoiadas acabam sofrendo com o tempo, ou se elas estão adaptadas a essa situação. Então, é um ponto de alerta também. Então, a gente viu, deixa eu ver qual era o último, a gente viu aqueles conceitos de contato prematuro e contatos interferentes. Então, vejam aí um banquinho, uma mesinha, um banquinho, que tem 3 apoios, né? Isso aí está simulando um contato cêntrico, assim, que tem que estar apoiado todos os pontos simultaneamente. Os contatos dentários que produzem desequilíbrio da mandíbula durante o fechamento para a posição de MH, ou seja, em movimentos cêntricos, aquilo que vai atrapalhar no movimento cêntrico, a gente chama de contato prematuro. Então, é aquela história que eu falei do equilíbrio. Quando tem um contato que toca antes do que os outros, todo o sistema é igual aquela mesa bamba, aquela mesa de bar que a gente tem que pôr um guardanapinho, que a gente precisa de uma estabilidade maior. Então, atrapalha essa estabilidade durante o fechamento. A gente vai ver isso em outras aulas também.
Os contatos de interferência já são aqueles obstáculos, né? Ou seja, aquilo que atrapalha ou impede o suave deslize mandibular nos movimentos mandibulares laterais e protrusivos. Esse obstáculo ele vai ser melhor observado nos movimentos bordejantes, porque nos movimentos sem ser bordejantes, a gente foge daquele obstáculo. Então, ele vai estar mais evidente nos movimentos bordejantes. E quem faz muito movimento bordejante, em geral, é quem tem parafunção. E quem tem parafunção precisa de mais proteção do que quem não tem. Ou seja, acaba abusando mais da capacidade adaptativa, então precisa de uma proteção maior, ou seja, um sistema de guias talvez seja mais importante nesse tipo de pessoa. Então já fica aí uma espécie de uma provocação, um ponto a ser considerado, a ser refletido mais para frente também, a gente abordar essa questão mais à frente. Então, retomando o mesmo conceito. Contatos prematuros são excêntrica, para MH, inclusão cêntrica, ou alguns autores também chamam de MIC, é tudo a mesma coisa. MIC, máxima intercuspidação. MH é máxima intercuspidação habitual e OC, oclusão cêntrica, né? Os contatos prematuros, eles atrapalham os movimentos de fechamento mandibular para essas posições, que é a mesma. Interferências, elas se dão nos movimentos excursivos, ou seja, em lateralidade e protrusão. E aí a gente vê a beleza que é quando a gente tem o sistema todo adaptado, a mandíbula ela vai fazer esses movimentos bordejantes de lateralidade de um lado para o outro, e a gente vai ver que os dentes anteriores, eles orientam esses movimentos quando eles são bordejantes dessa forma. E o reflexo nos dentes posteriores vai ser justamente a função mastigatória. A gente vai poder observar o que acontece, o que cada sulco vai representar. E a gente vai ver que cada desenho, cada morrinho, cada acidente anatômico dentário tem a ver com os movimentos e tem a ver com a função que esse dente vai exercer. Então, aqui no caso está fazendo lateralidade, está fazendo retrusão e protrusão, e a gente consegue observar uma espécie de uma trajetória nessa região dentária que vai representar o que a gente precisa para a mastigação, que não necessariamente é encostar nesses dentes, mas às vezes é justamente ter a liberdade para a gente poder fazer esses movimentos e não encostar. E também que exerça a função mastigatória. Ou seja, eu preciso que exerça a função sem que me atrapalhe. Isso talvez seja a coisa mais difícil. Se eu deixar sem toque dentário, não vai atrapalhar, mas também não vai exercer a função. Então é importante essa ponderação, sim. Eu acho esse vídeo muito legal, porque mostra todo esse caminho aí funcional que a gente vê nos dentes, que a gente faz essas esculturas, a gente aprende tudo aquilo e agora a gente vai começar a relacionar por que funcionalmente que a gente vê isso. Essa imagem aí é de um senhor magrinho, né, comendo, e a gente consegue ver, enquanto ele está comendo, enquanto ele está se alimentando, porque ele é magrinho, que nessa região aí de ATM a gente vê o quê? A mandíbula excursionando. É aquilo que eu falei. Cada vez que esse polo lateral que a gente observa através da pele dele vai para frente, significa que ele está fazendo trabalho, né? Ou seja, função mastigatória do outro lado. E quando a gente vê do outro lado, significa que ele está mastigando desse lado. Então, vejam como esses movimentos são dinâmicos, né? Então, essas contrações musculares e excursões da mandíbula, elas se dão de uma maneira muito rápida. Então, é importante que a gente entenda o processo assim devagar e paulatino para a gente entender o geral. Entender as contrações musculares. Então, por exemplo, eu gosto muito de observar essas funções. A gente observa, veja um músculo temporal contraindo nessa região assim, de têmpora. A gente vê também o músculo masseter. Como ele tem cabelo nessa região, essa pessoa, não dá para a gente ver muito as ATMs, né? Excursionando igual a gente viu naquele outro senhor.
mas a gente consegue ver o masseter, o temporal contraindo, e consegue ver, se a gente se esforçar, a gente consegue ver a articulação também fazendo aquela excursão que a gente vê. E quando a pessoa não tem cabelo, é mais fácil de ver essa contração muscular, né, da região de temporal, região de masseter. Então, é muito interessante a gente ver o seguinte, que todo esse estudo da oclusão é para viver uma vida. Então, dentro desse viver a vida está mastigar, está todas aquelas funções que a gente já comentou. Isso aqui é um dia que o meu filho estava desenhando e eu acabei filmando uma pessoa que estava próxima a ele. Isso sim é para a função, porque ele não estava se alimentando nem nada, ele estava parado e apertando os dentes e a gente conseguia claramente ver essa contração muscular. Então, a gente entendeu o que é função, o que está além da função. E provavelmente pode ter ou não efeitos deletérios dependendo da capacidade adaptativa de cada pessoa. É claro que quanto mais a gente abusa, mais a gente vai precisar dessa tal capacidade adaptativa. Então, observar assim, essas contrações, onde que dá a inserção muscular das pessoas é diferente de estudar anatomia só no laboratório, né? E a gente consegue ver várias situações interessantes, a ATM se mexendo para frente, aquela história quando a ATM mexe, o lado de trabalho é o outro, e assim por diante. E outras situações também parafuncionais, talvez, que não necessariamente tem a ver com alimentação, mas que a gente pode observar movimentos mandibulares aí não relacionados à parte nutritiva também, ou a qualquer outra função. Isso somos nós. Todos nós temos também alguma mania, alguma área onde a gente acaba descarregando também alguma tensão. Gente, eu trouxe esses desenhos aí para vocês verem que os movimentos mandibulares funcionais, eles são esses riscos mais fortes aqui do meio. E esse riscão maior e mais longe é a borda do movimento. Então, os movimentos funcionais são uma gotinha no meio de um conjunto tridimensional de movimentos maiores, que são os limites, a borda do movimento. Então, as guias que a gente está comentando, elas acontecem nas bordas dos movimentos, né? Então, são guias de orientação durante os movimentos mandibulares do tipo bordejante. E entender o que é, então, o que são os movimentos funcionais. Os movimentos funcionais, eles são restritos a essa gotinha que a gente está mostrando aí. Isso foi medido com uma série de estudos na fase gnatológica do estudo da oclusão. Se a gente mastiga só de um lado, a gota é de um jeito. Se a gente tem preferência do outro, é de outro. Se a gente distribui essa gota, ela é um pouco mais distribuída, maior, né? E existe uma série de estudos e criaram, inclusive, máquinas que fizessem esses desenhos, que reproduzissem os movimentos mastigatórios. Então, vou mostrar aí um vídeo de uma máquina da mastigação, mostrando, ó, todos esses riscos mais fortes são os movimentos funcionais. E esse conjuntão maior, que parece uma gota maior, um escudo, é o limite dos movimentos bordejantes. Então, os movimentos funcionais estão contidos no conjunto de movimentos bordejantes. E aí, dependendo do tipo de oclusão, a pessoa faz uma determinada dinâmica mastigatória ou outra, que isso não vem tanto ao caso nesse momento. Mas é interessante a gente já relacionar em relação a isso. Aqui vai mostrar um vídeo dessa tal máquina que simula a mastigação. É como se fosse um articulador que ele imita o movimento que a gente faz durante a mastigação. E com isso, a gente consegue ver o que a mandíbula faz, que é aquilo que eu procurei fazer. Eu disse que fiz uma imagem assim de segurar dois braços, e o que um côndilo faz, uma determinada hora, o que o outro faz. E aqui, podem ver que são vídeos antigos, né? Os gnatologistas puseram isso em gráfico, observaram tridimensionalmente, viram como é que a mandíbula se comporta.
Então é importante a gente saber que isso existe e entender que quando, no dia a dia, por exemplo, enquanto eu estou falando para você, isso também está acontecendo, né? Eu também estou movimentando as minhas APMs, também estou contraindo o músculo, relaxando, recrutando aqui, estou descrevendo o ângulo de Bennett, estou fazendo uma série de coisas que a gente está estudando no nosso dia a dia. E é muito interessante. A fase gnatológica de estudo da oclusão é uma fase de muitas medições, assim, muito matemática, muito mecânica de estudo da oclusão, que é interessante, tem o seu valor, é claro, mas que hoje em dia a gente pensa também nessa parte de adaptação e de função. Vejam que aí está marcado, justo onde está marcado esses molares aí, é onde tem a tal da classe 1 que eu falei. Aqui não, nesse desenho já não é mais, mas naquele anterior era. A gente, que é da odontologia, a gente estuda muito a mastigação, a gente estuda muito dente, como eu falei já na outra aula, na primeira parte dessa aula. Mas a gente estuda pouco a função, né? Sendo que tudo que a gente faz é para a pessoa exercer a função. Então, sempre que a gente fala sobre oclusão, na verdade, é um estudo assim, dessa oclusão, né? Um estudo dessa dinâmica mastigatória, mas a gente acaba entendendo a oclusão quando a gente estuda a desoclusão, que é o que a gente estava falando até então. A gente estava falando dessas vias de lateralidade, a gente estava falando todas essas observações através do estudo da desoclusão. Então, a gente entende um movimento de fechamento como se a gente fizesse um filme ao contrário. A gente entende imaginando o que acontece quando desoclui. É claro, se a gente tem liberdade de desoclusão, na hora que vai fazer o movimento ao contrário, tem liberdade para voltar, não vai ter os obstáculos da mesma forma. Então, a gente vai ver o que tem que encostar, o que não tem que encostar, o que acontece nessa fase, como se dá a mastigação, né? Eu acho muito interessante essa parte funcional, que a gente deveria entender até mais, nós como dentistas, né? Em última análise, é o que a gente está se propondo a estudar, né? Com mais profundidade em relação a esse tempo que a gente está se dedicando. Então, agora falta, nessa sequência de aulas, falta uma aula que a gente vai falar sobre alavancas do sistema estomatognático e vamos falar sobre algumas questões de comparação entre o masseter e temporal e relacionar com a parte funcional de alavancas e de guias que a gente está falando. E a gente fecha essa aula, a próxima parte da aula, com um conceito que se chama proteção mútua ou oclusão mutuamente protegida. A gente vai ver que alguns grupos de dentes protegem outros grupos, porque uns estão aptos a fazer determinada função e o outro grupo não. E é uma dinâmica muito interessante que a gente vai precisar de extrema atenção e a gente precisa estar com a nossa predisposição de aprender muito aguçada para isso. Por isso que eu falo para essas aulas não serem vistas de última hora. A gente precisa ver isso com um certo tempo, que dê para a gente digerir esse conhecimento todo. Então, eu vou encerrar essa segunda parte agora e vai ficar faltando mais uma parte que a gente vai falar sobre alavancas do sistema estomatognático. Vamos falar sobre a relação entre alguns músculos com os pontos de apoio, de articulação, e a gente fecha o assunto dessa, como se fosse uma trilogia, né? Vai ficar em três partes. A gente fecha esse assunto falando da oclusão mutuamente protegida ou critérios de oclusão mútua, de proteção mútua. Desculpa. Tá bem? Então, eu agradeço a atenção, descansem um pouco agora, vejam se absorveram essa parte, anotem as dúvidas, respirem e só assistam o próximo vídeo depois que esses dois primeiros estiverem bem entendidos. Tá bom? Então, agradeço novamente. Também vou tomar uma aguinha e vou gravar num momento mais calmo, assim, que eu esteja pronto para a gente fechar esse assunto com toda a energia necessária para isso. Então, novamente, obrigado e um beijo a todos.